Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estão assistindo essa aula de zootecnia. A gente começou com a introdução à reprodução na zootecnia na nossa aula online, né? Que nós tivemos. Hoje a gente vai falar sobre anatomia e fisiologia da reprodução de fêmeas bovinas, ok? Lembrando que bovino é um ruminante, tá? Então, como introdução, eu coloquei alguns conceitos, pessoal, que a gente costuma utilizar dentro da produção animal, se tratando de reprodução, ok? Então, a gente usa o conceito como conceito, né? Que designa o produto. O produto é sempre o embrião ou feto, tá? Em qualquer fase do desenvolvimento, daí vai da fecundação, né? Fetal do embrião até o nascimento. Outra palavra que a gente costuma muito utilizar é estrocil, tá? Que é um conjunto de eventos biológicos, tá? Controlado geralmente por hormônio, a própria fisiologia da fêmea e do macho, tá? Que resultam então na aceitação da monta da fêmea, né? Aceitação da fêmea, a monta do macho, tá? Fêmeas monoéstricas, tá? Quer dizer assim, que o cio dela vai manifestar num determinado período, tá? Dependendo da raça, categoria e idade animal, ok? Outros conceitos que a gente utiliza também é não estacionais, que a gente utiliza para cadela, fêmea, né, do cachorro. Fêmeas poliéstricas, tá? Manifestam mais de um cio a cada período de tempo. Aqui deixa eu arrumar essa palavrinha. Então, é um cio. Estacionais. Serve para os ruminantes como cabra e ovelha e a égua, tá? Lembrando que a égua não é um ruminante, tá, gente? E não estacionais ou contínuas, que daí é a vaca, também um ruminante, e a monogástrica, que é a porca, ok? Fêmeas múltiplas, né? Multíparas, ou a gente fala múltiplas, né? Ainda não apresentam parição, então é o primeiro parto, tá? Fêmeas pluríparas, né? Apresentam mais de uma aparição, no caso é a vaca. Fêmeas primíparas apresentam uma aparição, tá? E fêmea unípara ou monotípica, tá? A aparição de apenas um concepto por gestação. Esses termos aqui, pessoal, eles são muito utilizados dentro da reprodução, tá? Fêmeas multíparas ou politípicas, né? Já falei, aparição de mais um concepto por gestação. E a inseminação, né? A deposição artificial, a inseminação, sempre quando a gente fala inseminação, eu estou juntando o gameta feminino com o masculino, eu estou juntando o óvulo com o espermatozoide, tá? Então, eu estou inseminando, eu coloco o sêmen dentro do ovo, dentro do útero da vaca, tá? Ou eu tiro esse ovo da vaca, esse óvulo, eu insemino e coloco de novo dentro da vaca, ok? Mas todos esses termos, todas essas definições que eu falei fisiologicamente ou anatomicamente, é representado pela inseminação artificial, tá? A deposição artificial é inseminação artificial, tá? E a monta do sêmen é nas vias genitais da fêmea que ele faz naturalmente, tá? A determinação do sexo e a formação da genitália. Então, no começo, né, no momento da fecundação, que ocorre a implantação e a clivagem no útero do animal, tá? A união do espermatozoide. Sempre, gente, o masculino vai ser X, que é o espermatozoide, e o óvulo vai ser X, né, da vaca. Então, eu vou ter, lembrando né, vocês ainda não tiveram melhoramento genética, mas a gente chama de formação da fêmea, né, XX. E o macho é XY. Então, toda vez que eu tiver XX, eu vou ter uma fêmea. E toda vez que eu tiver um macho, eu vou ter XY, tá? Então, nos conceptos machos XY, a produção de hormônio, tá? Que vai determinar o desenvolvimento de testículo, tá? Testosterona ou substância inibidora. Promove o desenvolvimento da genitália masculina. Enquanto que a ausência de hormônios na fêmea, essa testosterona, desculpem,
vai formar a genitália feminina. Então, eu preciso da, da testosterona para formar o macho e eu preciso da falta de testosterona para formar a fêmea, ok? Quanto à puberdade, né? Então, depois do nascimento, começa a não, desculpem, ocorrer, né? A formação de alguns hormônios, tá? Pela glândula hipófise, né? A hipófise junto com a tireoide, elas fazem um feedback, tá? De produção de hormônios que sai da tireoide, vai para a hipófise, desenvolve no sistema reprodutivo do animal, tá? Com isso começa a produzir o corpo lúteo, que é o óvulo, e começa a produção de espermatozoide. Só que no caso da fêmea, não basta só isso, ela tem que ter peso adequado, tá? Para uma gestação e também tem que aceitar a monta do macho, tá? Então, tudo isso acontece num processo de desenvolvimento, tá? E a resposta é sempre hormonal. Então, por exemplo, no parto a gente tem a produção de ocitocina, né? Que eu já conversei com vocês. Mas eu preciso da progesterona, tá? Para mim tá atuando no desenvolvimento, eu preciso do LH e o FSH, que são produzidos pela hipófise, hipotálamo, né? Para a produção do oócito, para entrar no ciclo no estro, ok? Aqui em relação à puberdade ainda, né? Os bovinos eles iniciam aos 15 meses de idade, tá? Mas há variação entre categoria e raça animal, tá? Aqui eu coloquei então o peso mínimo ideal à primeira cobertura em fêmeas bovinas, né? Então a gente tem as raças, né, que destinam da raça indiana e a raça que destina da raça europeia, né? Então a gente tem o Angus, o Charolais, o Girolando, o Hereford holandês, a Jersey, o Nelore, o Parto suíço e a Santa Gertrude, né? Aqui os pesos ideais que eles têm que ter para eles poder fazer a monta, tá? A primeira cobertura. Aqui em relação ao aparelho reprodutivo do feminino, né? Que então a gente tem o ovário, composto pelas tubas uterinas, um de cada lado. A tuba uterina aqui, pessoal, é onde que vai sair o óvulo, né? O ócito, né? Ele vai colocar para fora esse ócito, então ele vai entrar na tuba uterina, onde ele vai encontrar com o espermatozoide, né? Se ocorrer a fertilização, ele vai descer até aqui o útero, né? Para ocorrer a implantação. Nessa parte aqui posterior abaixo nós temos a vagina, né? Depois a gente tem a bexiga aqui do lado, tá ok? Aqui a gente consegue ver o útero num outro ângulo, ok? Os ovários, eles constituem as gônadas femininas e desempenham duas funções, tá? A primeira é exócrina, tá? E a outra é gametogênica. Na primeira, então, ele vai liberar o óvulo do ócito, tá? E vai fazer a síntese de liberação de hormônios esteroides. Quais são os hormônios esteroides, professora? É o estradiol e a progesterona, tá? O estradiol, pessoal, ele é sintetizado e produzido pelas células do folículo ovariano, tá? Enquanto que a progesterona é pelo corpo lúteo, ok? Então, quanto às tubas uterinas, né? Então, nós vimos que as tubas uterinas, elas são estruturas que ficam logo depois do ovário, né? Elas vão ser especialistas em transportar o óvulo até o útero. Elas vão ser responsáveis pela direção do espermatozoide até o ócito, tá? E do embrião até o útero, tá? Então, depois que ocorreu a fertilização, por meio de movimentos ciliares, né? Deixa o professor arrumar aqui. E contração muscular, então esse óvulo fertilizado chega até o útero para clivagem e implantação, tá? A tuba uterina, pessoal, ela possui cerca de
25 centímetros de comprimento, tá? E ela divide em 3 segmentos. Então, é um infundíbulo, a ampola, né, que possui as fimbrias, né, que capturam o ósito, para a porção mais dilatada, né, e o istmo, que é a terceira porção, que é a porção mais estreita que se une ao útero, a última porção do útero. Então, o útero, tá? O corpo uterino é localizado em deposição do sêmen na inseminação artificial, ok? Nos bovinos, o útero é composto por 2 cornos, né? Um corpo desenvolvido e uma cérvix, que é o colo uterino. Que você vai utilizar bastante, então, a cérvix para você se localizar quando você faz a inseminação artificial. Em relação ao útero ainda, a cérvix, né, que é o segmento caudal do útero, a última parte do útero, né, ela constitui um esfíncter, tá, pessoal? Esse esfíncter, quando você vai ver na prática, ele parece, assim, várias borrachinhas, uma grudada na outra, tá? Ele é redondinho, em forma de uma roda mesmo, tá? Então, é ali que você vai controlar, você vai fazer passar aquela onde a gente porta a injeção, né? Quando a gente coloca o sêmen, né? Na inseminação, a gente tem que localizar por cima no ânus, né? Enfia a mão no ânus, limpa a parte das fezes, depois você coloca teu braço e localiza a cérvix. Aí você segura a cérvix com a sua mão, tá? E introduz o aplicador da inseminação pela vulva e vagina. E aí você passa a cérvix com a ajuda da sua mão direita no ânus, senão você pode até furar, né? Não vai conseguir chegar até o útero. Então a cérvix ali, pessoal, ela é importantíssima para você conseguir fazer a inseminação de forma adequada, tá? Ela vai variando de vaca para vaca, ela tem de 3 a 5 anéis, tá? Essas rodinhas que eu falei para vocês. Vocês conseguem identificar bem quando vocês colocam a mão no ânus e limpam, né? Ao tamanho da cérvix, e você segura a cérvix de forma que você consiga passar o aplicador até o útero, ok? A vagina, então, ela é um órgão copulatório, né? Onde o macho coloca, então, o pênis, né? Na monta natural. É o canal do parto, onde vai sair o bezerro também, tá? Deixa eu ver o que mais é importante. Em relação à genitália externa, ela é composta pela vulva e pelo clitóris, tá? A vulva está localizada abaixo do ânus e o clitóris na comissura ventral da vulva, tá? No silva, essa vulva, ela incha, né? Ela fica um pouco maior, úmida, tá? E ela tem um cheiro que o macho consegue sentir para que ele possa fazer a monta natural que a fêmea está deixando a monta natural acontecer, tá bom? Pessoal, essa era a nossa aula. Dúvidas? Obrigada e até a próxima aula.